Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Aline Rodrigues da Silva, sou estudante de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de Rondônia, campus Porto Velho e Calama. Faço a disciplina de Teoria das Estruturas 2 e venho aqui apresentar a vocês o método das forças com sobreposição dos efeitos. Vamos apresentar a questão 1. Determine as reações de apoio e os diagramas de esforço cortante, momento fletor, pelo método das forças. Temos aqui uma estrutura que tem uma carga concentrada de 20 kN e uma carga distribuída sobre ela de 15 kN por metro. O primeiro passo a se fazer é observar a estrutura. Podemos ver que temos aqui uma carga em balanço. Essa carga em balanço precisa ser simplificada. Então, o que é a simplificação? É transformar as cargas dos balanços em cargas concentradas e momentos fletores sobre o apoio. Então, vamos aqui aplicar a equação para encontrar a carga concentrada. P igual a Q vezes L, onde o Q seria a carga distribuída de 15 kN por metro e L é o comprimento desse balanço, que seria 1,5, 1,5 metro. Então, fazendo a substituição desses valores na fórmula, temos um carregamento, uma carga concentrada de 22,5 kN. Após isso, vamos achar o momento fletor. O momento fletor é igual a Q vezes L ao quadrado dividido por 2. Substituindo esses valores, onde Q é a carga distribuída, L é o nosso comprimento do balanço de 1,5 ao quadrado dividido por 2, temos um momento negativo de 16,88 kN por metro. Achando esses valores, vamos aplicar ele na estrutura. Então, a gente tira a carga em balanço aqui, a viga que estava em balanço, e a gente aplica uma carga concentrada nesse apoio que foi achada. A gente aplica a carga que foi achada nesse último apoio. Então, vamos seguir. Aqui. Depois vamos achar o grau de hiperestaticidade, desculpe. Onde a gente determina quantas vezes a estrutura é hiperestática. Aqui a gente vai colocar quantas variáveis a estrutura vai ter. As variáveis é SHA, VA, VB e VC, que a gente considera como 4 incógnitas. E as 3 equações é a equação normal, cortante e momento fletor, que sempre vão ocorrer na minha estrutura. Então, subtraindo 4 incógnitas por 3 equações, a gente vai ter, então, uma estrutura uma vez hiperestática. Sabendo disso, a gente vai fazer o sistema principal. Onde esse sistema principal, a gente vai aplicar uma carga imaginária unitária. Uma carga imaginária unitária x1 no apoio central. Então, aqui fizemos a simplificação do sistema principal, apresentamos aqui a carga unitária x1. Então, vamos aqui para o próximo passo, onde eu vou calcular os momentos, eu vou achar os momentos de carga concentrada. A primeira parte você pode ou fazer achando os momentos de carga distribuída ou achando os momentos de carga concentrada. Vai do que você quiser fazer primeiro. Então, aqui eu decidi fazer primeiro achar os momentos de carga concentrada. Então, aqui eu peguei a minha estrutura, tirei a carga distribuída e deixei só as cargas concentradas. Então, vamos lá.
Aqui, para mim calcular a carga concentrada, eu vou utilizar essa fórmula, onde P vai ser vezes A vezes B dividido por L. O que é esse A e o que é esse B? O A, quando a gente tem uma estrutura em que tem um carregamento concentrado, a primeira parte desse carregamento vai ser o valor de A e a segunda parte vai ser o valor de B. E o total, a distância total em que esse carregamento está sendo aplicado, vai ser o valor de L. Então, a gente vai substituir na fórmula, né? P vai ser sempre a carga que está sendo aplicada. Então, a nossa carga concentrada é de 20 kN. Então, 20 vezes 2,5, que é o valor de A, vezes 2,5, que é o valor de B, dividido por 5, que é o valor total, é o comprimento total da viga. Então, assim, a gente acha o momento aqui, nessa primeira parte da viga, de 25 kN vezes metro. Aí, vamos lá na parte de sobreposição dos efeitos, a gente vai determinar um diagrama do momento fletor para cada tipo de carregamento. Então, nesse caso dessa primeira parte, a gente tem uma carga concentrada de 20 kN. Como essa carga está exatamente no meio desse vão, a gente vai ter uma figura de um triângulo invertido. E a gente vai lá e coloca o 25 kN por metro, que vai ser o valor de momento que a gente achou no cálculo. Então, vamos agora calcular a segunda parte da viga. A segunda parte, a gente tem, né, uma carga concentrada de 22,5 kN e um momento fletor de 16,88 kN por metro. Então, aqui a gente já achou, né, o momento fletor. Então, a gente apenas vai lá, vai achar agora qual que seria a figura que a gente vai aplicar para esse momento fletor. Então, a gente vem aqui no apoio final, a gente vai da rótula para o lado direito, a gente vai subindo. Então, a gente vai fazer um retângulo, um triângulo retângulo. Então, aqui a gente achou o diagrama de momento fletor para cargas concentradas e o diagrama de momento fletor para carga momento. Segunda parte da nossa estrutura, no mesmo E0, no mesmo cálculo de E0, a gente vai calcular agora para a carga distribuída. Então, vamos pegar, né, a fórmula para a carga distribuída, que é P vezes L ao quadrado dividido para 8. A primeira parte da nossa estrutura, que é essa daqui, primeira parte, a gente vai ter um vão de 5 metros. Então, no lugar do L, a gente vai colocar o 5 elevado ao quadrado, e aí vamos obter o momento daquele ponto. A segunda parte, a gente vai calcular, né, com 4 metros, e substituindo esse 4 na fórmula, a gente vai achar, né, o momento fletor para aquele ponto. No caso de uma carga distribuída, as figuras que nós vamos achar será sempre parábolas. A segunda parte do nosso cálculo para achar os momentos é determinar, né, um carregamento unitário para aquele X1 que a gente colocou na rótula. Então, a gente vai determinar um momento igual a -1 para aquele ponto. E esse -1 na rótula, ele vai
ser colocado aqui em cima e assim nas laterais ele vai descer, formando um triângulo retângulo virado para cada lado. Bom, foi determinado o E0 e o E1. Aqui nós temos o resumo dos diagramas, onde eu tenho um carregamento E0 tanto para cargas concentradas quanto para cargas distribuídas, e tenho o E1 somente para o cálculo do momento unitário. Que foi determinado aqui, carregamento unitário. Agora, a segunda parte, depois da gente achar todos esses diagramas, vai ser utilizar a tabela de Kuchbayer, onde a gente vai achar nessa tabela quais seriam as fórmulas para a gente calcular o nosso carregamento em X1. Então, vamos lá. Aqui eu já coloquei quais seriam as combinações dos diagramas. Vocês podem ver que temos um triângulo com um triângulo retângulo, uma parábola com um triângulo retângulo, um triângulo vezes outro triângulo retângulo e uma parábola vezes outro triângulo retângulo. Como é que isso ocorreu? Vamos voltar aqui nesse slide. Deixa eu só apagar aqui. A gente vai fazer a multiplicação de E0 vezes E1, tanto para os carregamentos concentrados quanto para os carregamentos distribuídos. Então, vamos lá. A gente vai fazer primeiro o triângulo aqui de carregamento distribuído vezes a aplicação do momento unitário, esse triângulo com o lado menor para a esquerda. Como vocês podem ver aqui, foram esses daqui que eu fiz primeiro. Depois, a gente vai fazer o carregamento distribuído, que é essa parábola, vezes esse momento unitário, como foi feito aqui. E isso fazendo a soma dessas figuras, pois estamos fazendo no mesmo cálculo. Depois, vamos para a segunda parte da viga, onde a gente vai fazer esse triângulo retângulo vezes o outro triângulo retângulo do momento unitário. Porém, como vocês podem ver, um triângulo está com a parte menor para o lado esquerdo, esse primeiro aqui, e o outro está com a parte menor para o lado direito, esse segundo aqui. Então, a gente tem que prestar muita atenção na hora de colocar também as direções dos triângulos, porque isso vai influenciar muito na nossa determinação de qual equação utilizar. Vamos ver um exemplo mais para frente. Aqui, por exemplo, vamos determinar qual equação utilizar quando nós temos um triângulo e um triângulo retângulo, com um lado menor para o lado esquerdo. Aqui, nessa tabela de Kuchbayer, a gente vai utilizar essa figura sempre como sendo um triângulo. Então, vamos ver qual é o triângulo, é esse daqui. Qual seria, agora do outro lado, qual seria o triângulo retângulo que está com a parte menor virada para o lado esquerdo? Seria este daqui. Então, a gente vai observar qual que é a intersecção de fórmula entre essas duas imagens e vai utilizar essa equação como uma equação para a gente achar a nossa combinação de imagens. Então, aqui temos a fórmula.
Agora, somando, né? Somando com a outra fórmula para achar uma imagem igual a essa da parábola vezes o triângulo retângulo. Então, aqui, vamos procurar qual que é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele está virado com a parte menor para a esquerda. Então, vai ser este triângulo retângulo. Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Aqui vai ser este triângulo retângulo aqui. E vamos achar agora a parábola. A parábola é essa daqui. Então, a gente vai ver qual que é a equação que está interseccionando entre os dois. Vai ser essa daqui. Então, 1/3 de L vezes MB vezes M. Então, voltamos aqui. Aqui está a fórmula. E assim vai. A gente vai achando, né? Sempre olhando para que lado o triângulo tá, para que lado ele deve ser calculado e fazendo, né, a substituição das imagens pelas fórmulas. Ok. Agora, depois de fazer a primeira combinação, S1, 0, você tem que fazer a combinação de S1, 1. Aqui ficou errado. Aqui é S1, 1. Delta 1. A combinação de delta 1, você vai fazer o momento unitário vezes ele mesmo. Ou seja, este lado aqui, você vai calcular ele vezes ele mesmo. E na segunda parte do cálculo, você vai calcular este lado aqui vezes ele mesmo. Como vocês podem ver aqui, ó. O primeiro lado vezes ele mesmo. O segundo lado vezes ele mesmo. Então, vamos olhar na tabela de Kuchbayer. Aqui temos... Deixa eu apagar para vocês enxergarem melhor. Aqui. O primeiro lado vai ser esse aqui, vezes ele mesmo. Então, vai ser essa fórmula. O segundo lado vai ser a mesma fórmula. Por quê? Apesar dele estar virado para cá, se a gente for calcular, virar, tipo, os dois lados pro mesmo lado, no caso, assim, se a gente for virar as duas, tanto essa daqui para esse lado, quanto essa daqui para o outro lado, vai ser igual, né? Então, vai ser essa mesma fórmula para os dois cálculos. Aqui, como vocês podem ver, a mesma fórmula para os dois cálculos. Feita, achado, né, as equações, faz a substituição. O primeiro momento é sempre o momento A, o segundo momento é sempre o momento B. Substituindo os valores, a gente acha, né, a nossa combinação dos diagramas. Delta 1, 0 e delta 1, 1. Próximo passo, fazer, né, o sistema de equação. O que é o sistema de equação? O sistema de equação, a gente vai achar o delta 1, 1 vezes o x1, mais o delta 1, 2 vezes o x2,
igual a menos delta 1, 0. A gente tem também o delta 2, 1 vezes o x1, mais o delta 2, 2 vezes o x2, igual a menos delta vezes delta 2, 0. Aqui o que a gente está querendo achar? A gente quer achar o valor de x1. Então, vamos observar o que temos para poder achar esse valor. A gente tem a combinação delta 1 e a combinação delta 1, 0. Então, a gente vai riscar, né? Tipo, descartar o que a gente não vai utilizar, que seria o delta 1, 2, o delta 2, 2 e o delta 2, 2, 0. Toda a parte do x2 aqui a gente vai descartar. Então, a gente vai substituir, né, os valores que a gente tem. Delta 1 aqui na fórmula, igual a 3 vezes o x1, igual a menos 138,13, que foi a primeira combinação que a gente achou. Então, fazendo, né, o cálculo aqui, 138 dividido 13 dividido por 3 vai me dar um x1 igual a 46,04. O segundo passo, a gente tem que achar as três equações, né? O valor de VA, VB e VC. Então, a gente vai utilizar, né, essas equações aqui, onde eu tenho VB mais Q vezes L ao quadrado dividido por 2, mais Q vezes LA, mais VA vezes LAB igual a 0. Então, eu vou colocar o 40, vou substituir, né, os valores na fórmula para a gente achar o valor de VA. Só que para mim achar o valor de VA, primeiro eu tenho que achar o valor de x1, né? Que eu vou considerar o x1 como se fosse o VB. Então, eu coloquei 46,04 negativo e substituí os valores da carga, Q vezes L, que é o comprimento de 5 metros, dividido por 2, mais o valor da carga concentrada vezes o valor de um dos lados, que é o LA, mais o VA, que é o que eu quero achar, vezes 5 metros. A gente está calculando só essa partezinha aqui, entre VA e VB. Então, né, depois de substituir esses valores, eu achei uma carga de 38,3 kN. Já para calcular o VC, né, eu vou fazer o cálculo entre VC e VB. Eu vou fazer o VC vezes o L, que é o comprimento, menos o valor do momento da carga distribuída, dividido por 2, mais o VB, que é 46,04. Aí eu acho, né, o valor de VC, 45,20. Achando o valor de VA e VB, ou VA e VC, eu consigo calcular o valor de VB, o valor real de VB. Então, eu vou fazer a soma dos carregamentos VA, VB e VC, menos a carga Q1, Q2, vezes o L, que é o comprimento total. Então, substituindo os valores, né, de VA, VC e as cargas,
comprimento total de 10,5. Eu tenho aqui o valor de VB final. Assim, nós vamos então aplicar os valores, né, que eu achei de VA, VB, VB e VC. Aqui é VC. No nosso diagrama de momento fletor. Aqui. Eu vou, né, só fazer uma linha. A gente faz aqui uma linha, né, com os apoios. E o valor de VA, ele vai estar sendo aplicado aqui neste ponto, nesse primeiro ponto. Mas como esse valor está sendo aplicado em uma carga, onde eu tenho uma carga também concentrada, essa carga concentrada vai estar puxando a minha parábola para baixo. Então, no ponto B, o 94, ele vai subir, pois eu tenho uma carga aqui x1 igual a 46,04, carga momento aqui. E aqui no segundo ponto também, no VC, vai subir uma carga momento de 16,9. Esses pontos onde eu tenho um momento, eles vão sempre subir. E aqui, como eu tenho uma carga distribuída em toda essa região, a parábola vai tentar, a carga sempre vai tentar puxar para baixo, formando uma parábola. Aqui eu calculei os momentos máximos em que a parábola se localiza nesses pontos aqui. Então, para calcular o momento máximo, né, a gente tem que fazer a carga o momento dividido por 2 vezes a carga. Então, aqui tem 38,3 ao quadrado dividido por 2 vezes a carga. Vamos aqui para o jeito mais fácil de achar o nosso diagrama de esforço cortante. Aqui a gente vai fazer o cálculo Aqui a gente vai fazer o cálculo por partes, né? Primeiro, a gente vai calcular o CD, que é a carga distribuída. Então, aqui eu coloquei a fórmula, né? O CD é Q vezes L dividido por 2. Nos pontos em que eu tenho carga distribuída, vai ser no ponto VA, VB e VC. Então, aqui nesse ponto 38, eu tenho uma carga distribuída de 15 vezes 5, que é a distância total. Aqui é a distância total. E dividido por 2, o que vai me dar um 37,5. Então, esse 37,5, ele tem que ser dividido em partes iguais, tanto para VA quanto para VB. Por isso, eu coloco dos dois lados 37,5. Aqui é a mesma coisa para a segunda parte da nossa viga. Eu faço a substituição das cargas e da distância total e divido por 2, porque ele vai estar sendo distribuído de forma igual para os dois lados. Aqui onde eu tenho a carga em balanço, eu faço a mesma coisa, porém, né, eu vou colocar só desse lado aqui, que é onde eu vou ter como a aplicação da carga. Então, depois disso, depois de calcular a carga distribuída, vamos para a carga concentrada, que é o CC. Aqui onde eu vou ter carga concentrada.
Os únicos pontos onde eu tenho carga concentrada é nessa primeira parte da viga, que eu tenho 20 kN de carga concentrada. Então, aqui a fórmula da carga concentrada é P dividido por 2. Então, eu faço 20 dividido por 2 igual a 10. A minha carga concentrada, ela vai ser distribuída tanto nas laterais como no meio também. Que aqui, esse meio, onde está 2,5 aqui. Então, nas próximas partes da viga, a minha carga concentrada é igual a zero. É nula, não tem. A carga momento. Minha carga momento, ela vai ter em todas as partes da viga, pois a aplicação da carga concentrada de 20 kN vai fazer um momento, vai ocorrer um momento, e também nas partes onde tem carga distribuída vai ocorrer momento. Então, aqui eu vou pegar 46,04 e vou calcular esse valor. Aqui eu coloquei a fórmula, que é o momento B menos o momento A dividido por L. O que seria o momento B? O momento B vai ser esse 46,04. Aqui, como nesse ponto eu não tenho um momento aqui, ele vai ser nulo, então eu vou apenas colocar 46 dividido pelo comprimento total, que é 5. Então, eu calculei o valor, deu 9,21. Esse 9,21 vai ser aplicado tanto nas laterais quanto no valor, o valor aqui no meio também. Aí, na segunda parte da viga, eu também vou calcular o momento, né? Nesse caso, MB menos MA, aqui nesse caso eu já tenho dois momentos, ó, 16,9 e 46,04. Então, eu vou fazer o 46,04 menos 16,9 dividido pelo comprimento total aqui, que é 4. Então, eu vou achar 7,29. Nesse caso, como eu não tenho carga concentrada nesse ponto, eu vou apenas distribuir para os dois lados. E vamos fazer a somatória das cargas, né? Somatória. A gente vai fazer 37 mais 10 menos 9,21. Então, o que dá aqui uma carga de 38,3. Por que menos 9,21? Porque aqui na carga momento, a gente calculou momento negativo. Essa seta aqui está indicando que ele é negativo. Então, a gente vai fazer menos 9,21, o que dá 38,3. Aqui também, da mesma forma, a gente vai fazendo o cálculo desses momentos. Vai chegar a 0,8 e aqui 19,2 para cada lado, né? A gente tem que fazer o cálculo. Aqui a gente vai fazer 37 mais 10 mais 9,21, o que vai dar 56,7. Do outro lado, 30 mais 7,29, o que vai dar 37,3. Desse lado, a gente vai calcular 30 mais 0 mais 7,29, que esse 7,29 tanto tá para esse lado aqui quanto para esse lado. Então, 22, nesse caso é negativo, tá? Porque a setinha tá para baixo. Então, é 30 menos 7,29, o que vai dar 22,7. Aqui, na ponta do nosso balanço, nós temos uma carga distribuída de 11,25, aí mais 11,26, o que vai dar 22,5. Ok, feito estes cálculos, agora
a gente tem que fazer nosso diagrama de momento esforço cortante. Aqui eu coloquei resumidamente os valores que deu, né, nos cálculos. Quando a gente acha o valor dessas cargas, né, é só a gente aplicar aqui no nosso diagrama. Então, aplicamos 38, aí sobe 0,8, desce 19,2, vamos subir descer 56,7, acho que tá errado, só um momento, tá. Aí aqui vamos descer 22,7. Assim, pessoal, aqui a gente não muda, tá? O valor de x1 que a gente achou e o momento fletor achado nas primeiras partes do nosso cálculo, a gente não vai mudar. Então, a gente só vai colocar esses valores aqui que a gente achou, tá? A gente vai descer 56,7, né? E aqui a gente vai descer 22,7. E assim a gente acha nossos diagramas de esforço cortante.